Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Santos, secretário de escola. Nesse vídeo tutorial eu quero conversar com você sobre o registro de aulas. A gente fez o lançamento desse novo sistema e a gente recebeu no suporte muito retorno. Os professores deram várias opiniões sobre o sistema, coisas que precisariam ser melhoradas, funcionalidades que seriam bacanas de entrar ali. Então, basicamente, a gente teve dois grandes chamados. Uma era relativa ao tamanho da tela. Muitos professores, falaram, olha, essa tela não está legível, não tá legal do jeito que está. E um segundo chamado que a gente teve foi relativo a como fazer o cadastramento ali da avaliação, né, do meu pensamento sobre a atividade que eu estou dando. Então, alguns professores apontaram que o campo de observação era muito curto, outros professores falaram da necessidade de ter um campo em que fosse possível lançar todas as coisas. Os próprios diretores e coordenadores falaram algumas coisas sobre a questão de como amarrar as coisas ali, os textos, como falar, por exemplo, de conteúdos que fossem trabalhados, mas que não fossem especificamente daquela série dentro do currículo paulista. Enfim, a gente recebeu esses vários retornos da rede, muito bacana, e a gente foi repassando para a Soner, e a Soner ficou de atualizar o sistema. Hoje, dia 18 de março, pela manhã, eles conseguiram liberar a atualização para a gente, e esse é o tutorial que eu vou passar para vocês, mostrando como ficou a nova tela. Ela foi alterada substancialmente, então esse tutorial provavelmente vai ficar um pouquinho longo. Eu peço a sua paciência, né, e um pouco do seu tempo. Eu imagino que ele vai ter aí cerca de 20 minutos. Eu quero mostrar bem passo a passo o que foi mudado, o que aconteceu para você, para a gente poder compreender bem essa tela. É bastante importante a gente pensar o seguinte: quando a gente começa a fazer os lançamentos nesse novo formato, escolhendo aqueles conteúdos, a gente permite que lá no futuro a gente consiga tirar relatórios muito mais robustos do sistema. Então, por exemplo, a gente pode pensar lá no futuro em verificar quais são esses conteúdos, habilidades, experiências que os alunos da rede como um todo têm maior dificuldade, onde a gente precisa trabalhar mais em cada escola. Vai ser possível para o professor fazer linhas do tempo ali, do que ele trabalhou, do que ele fez. Então, a partir do momento que esse conteúdo for se tornando o nosso uso, conforme ele for entrando bem no sistema, a gente pode pensar em diversos relatórios que facilitem no dia a dia da sala de aula, que facilitem ali para o diretor, para o coordenador, que facilitem também nas políticas públicas. Então, é um caminho bem bacana, mas é claro que ele passa por essas mudanças que vocês vão propondo. Enfim, já falei demais. Vamos dar uma olhadinha no sistema? Bora lá? Eu estou com a minha tela aqui aberta, né, do SGE, e a gente vai ver lá o registro de aula. A tela continua no mesmo lugar, na mesma coisa que a gente tinha antes. Então, eu vou vir aqui em turmas, e em seguida eu vou abrir o meu registro de aula. Está aqui no bloco Estrutura Pedagógica, Registro de Aula. Cliquei. Essa tela ainda é igual, eu preciso localizar a minha turma, né? Então eu vou olhar aqui se o ano está certinho. Se eu der aula em mais de uma escola, eu vou ver se a minha escola está aqui correta, né? E aí eu não preciso preencher os outros campos, né? Se o ano está certo, a escola está certa, eu só vou infiltrar. Para mim, aparecem todas as turmas porque eu sou administrador do sistema. Para você, professor, aparecem as turmas que você está designado nessa escola. Então, ok. Vou abrir aqui o primeiro ano B. Abri o primeiro ano B, estou na escola Damásio. Né? Vou verificar aqui, ó, continua o ano certo, estão todas as informações aqui colocadas. Então, eu não tive problema. Caso o ano fique errado aqui, ou não carregue a turma, fique dizendo que o calendário, né, não está ok, precisa definir dia letivo, a gente tem um outro tutorial mostrando como limpar os cookies do seu navegador. Né? A gente precisa limpar os cookies se der erro aqui, mas se tiver tudo certo para você, você não precisa mexer em nada. Eu vou fazer um lançamento lá no final de abril. Por que eu vou fazer no final de abril? Porque se a professora for mexer agora, eu não atrapalho ela, né? Então eu vou escolher aqui, ó, dia 30 de abril. Escolhi o dia que eu vou fazer o lançamento. E eu vou escolher aqui a disciplina. Eu vou pegar a arte, que é a primeira que está aqui. E ó, vai acontecer a primeira grande mudança no sistema. Ó.
eu troquei de aba aqui em cima, ó, tá vendo? Ao invés de estar lá embaixo, vou voltar aqui ó, em dados gerais. Ao invés de estar aqui embaixo os conteúdos que a gente tinha que lançar, eles vieram para uma nova aba. Então, quando eu escolho a disciplina aqui, ele já me manda para essa aba do plano de ensino. Então, não está mais lá embaixo, né? Agora os registros estão aqui na frente. Ó. Eu ganhei espaço aqui, né? Antes estava apertadinho lá embaixo. Agora eu tenho mais espaço aqui, eu consigo ver melhor. Vou abrir aqui os conteúdos referentes à arte. Isso aqui também está igual, né, gente? O que eu vou fazer? Ó? Eu vou selecionar os registros que eu fiz no dia. Essa aqui é uma coisa importante. Está vendo que a primeira vez que eu clico, ele pega mais ou menos o meio? Essa é uma questão do sistema, porque ele demora um pouco para localizar onde está o nosso mouse. Ele precisa desse clique. Então, sempre cuidado com o primeiro clique para não selecionar o lugar errado. Ó. Aqui eu não quero marcar esse, eu vou desmarcar. Então, eu vou pegar aqui, ó, identificar e apreciar desenho e experimentar desenho. Selecionei as duas que eu quero. A observação continua aqui. E aí, uma coisa da observação. Para muitos professores, aparecia um problema quando o professor escrevia aqui, dizendo que não era possível excluir os conteúdos. Isso acontecia quando esse campo passa de 255 caracteres. Por que eu disse que acontecia? Porque ó, eu deixei um texto aqui separado para a gente, do Loren Y. Esse texto tem quase 400 caracteres aqui, ó, tá vendo? 398 caracteres. Eu vou colar esse texto lá agora. Perceba que nesse campo observação cabem 255 caracteres apenas. Antes ele não tinha nenhum filtro, então se eu colasse aqui o texto ia vir inteiro e ia dar erro quando eu tentasse salvar. O que ele faz agora? Ó? Colei. Ó, percebe que o texto parou aqui ó, na frase nan malesuada ante sagitis retrum. Vamos dar uma olhada? Vou voltar lá no texto. Ó, o nan malesua ante sagitis retrum tá aqui, ó. Então ele tá pegando só os 255 caracteres agora. Eu vou apagar até pra gente ver. Tá vendo? Ó, 255 caracteres, né? Então o que acontece? Se eu colar um texto maior aqui, ele mesmo já vai cortar para mim. Não vai dar mais aquele erro na observação. Então tá. Até aqui não mudou nada, né? Tá? A mesma coisa que a gente estava usando, para não dizer que não mudou nada, a gente passou o que estava aqui embaixo do calendário para uma nova aba, para a gente ganhar mais espaço. Agora vem o que mudou realmente no sistema. Eu vou subir um pouquinho aqui e eu tenho mais um campo aqui do lado. Deixa eu só mostrar uma coisa, gente. Para abrir os conteúdos da disciplina que eu vou trabalhar, eu preciso usar essa setinha aqui, ó, sempre desse lado. Tá vendo? Ela abre e fecha os conteúdos. Se eu clicar aqui em cima do nome, ó, não acontece nada. Esses dois campos aqui são outras coisas. Então, para abrir o conteúdo, sempre aqui na setinha. Ó, eu vejo os conteúdos, eu oculto os conteúdos se eu quiser. Tá bom? Então, vamos lá. Outro campo que a gente tem aqui é esse campo desse xizinho. Esse X aqui, ele serve para eu colocar arquivos, materiais que eu trabalhei na minha aula. A gente não vai usar esse campo, pelo menos não por enquanto. Não há necessidade de você clicar nesse X, subir suas atividades para o servidor. Por enquanto, não vamos usar esse campo. Se isso mudar, a gente instrui depois. Olha, pode começar a subir atividades, mas por enquanto a gente não vai usar esse X, tá bom? A gente tem um outro campinho aqui, ó, que parece um bloquinho de notas, né? Tá vendo? Esse campo, ele é a grande mudança agora. Ó. Viu que eu fiz aqui uma observação? Essa observação foi específica sobre esse conteúdo, mas digamos que eu quero escrever algo sobre a aula toda, né? Sobre identificar e apreciar o desenho, experimentar o desenho. Quando eu clico nesse campo aqui, vamos voltar. Ó, quando eu clico nele, abre uma nova aba para mim, ó. Abra registro de atividade, né? Eu estou aqui com atividades, ó. Eu posso encolher isso aqui ou aumentar. Aqui é para eu fazer a descrição da minha atividade. Para que serve isso? Quando eu quiser fazer uma descrição
que una todas as atividades que eu trabalhei. Então, por exemplo, digamos que eu trabalhei com desenho de personagens de mangá. Uma loucura, hein? Bom, coloquei aqui, né? Um desenho de personagem. E aí, não sei. Digamos que na atividade eu trabalhei a ideia de que os alunos observassem os traços do mangá e vissem quais são as diferenças entre os traços do estilo mangá e do estilo Disney americano, por exemplo. E a partir desses traços, pedir para que eles mesmos fizessem os desenhos deles, observando as cores. Enfim, gente, eu estou viajando aqui, né? Com certeza, como eu já disse várias vezes, eu não sou da área de pedagogia, né? Minha área é mais técnica, mas você com certeza vai saber o que colocar aqui. Então aqui você pode descrever toda a sua atividade, né? Então aqui é um campo mais livre para você fazer esse lançamento. Coloquei meu texto, coloquei aqui o título da descrição para eu poder achar depois. Eu preciso, não pode esquecer de fazer isso, clicar nesse botãozinho de mais, ó, adicionar atividade. Se eu não clicar nesse botão, eu não salvo o que eu escrevi aqui. Então não é para vir direto aqui no aceitar aqui embaixo. Tenho que clicar aqui nesse botãozinho de mais, ó. Cliquei. Sumiu tudo, minhas coisas. Rodrigo, o que aconteceu com o que eu fiz? Calma, ó. A gente vai vir aqui no atividades. Lembra que eu falei que aqui diminui, ó? Cliquei e olha ele aqui embaixo, ó, desenho de personagens de mangá. Mas eu quero ver o que está escrito, eu quero arrumar. Como é que eu vou fazer isso? Eu clicar aqui no nome, ele não abre. Eu preciso vir aqui, ó, nesse desenho dessa folhinha com lápis. Cliquei aqui. Ué, Rodrigo, não aconteceu nada. Aconteceu, eu vou abrir aqui de novo atividades. Olha aqui meu texto. Então, se eu precisar editar alguma coisa aqui que não estava certa, né? Vou tirar essa última frasezinha aqui. E vou novamente clicar aqui no botão. Encolhi, ó. Tá vendo? Desenho, né? Tá aqui bonitinho. Digamos que eu quero escrever mais de um texto, né? Eu não recomendo. Eu acho que é melhor, né, você escrever tudo o que você fez naquela aula em um texto só. Mas se por algum motivo você quiser dividir isso, né? Foram duas atividades diferentes ali, você quer fazer isso? Você pode também. Você vem aqui, tá tudo em branco, ó, tá vendo? Eu escrevo a nova atividade, mais uma atividade ministrada. Não esquecer de apagar, porque é um teste. Então aqui eu faço toda a minha descrição novamente de como foi essa aula, né? Todas as coisas que foram importantes, né, nesse contexto geral. E, de novo, não posso esquecer de clicar no adicionar atividade para ela aparecer aqui embaixo. E se eu quiser retirar essa atividade, o que eu faço? Se eu quiser retirar a atividade, eu vou clicar nesse botão aqui de menos, ó, tá vendo? Esse menuzinho. Se eu clicar nele, ele apaga a atividade. Fiz o registro de todo o dia, né? Fiz esse meu registro geral. O que eu preciso fazer agora? Se eu clicar aqui no fechar, ou nesse fechar aqui de cima, eu vou perder o que eu escrevi aqui. Então, eu vou clicar em aceitar, certo? Então, depois que eu deixei aqui certinho do jeito que eu quero, ó, lembrando que sempre para ver a atividade eu preciso clicar aqui, né? Cliquei, olha lá. Tá tudo do jeito que eu quero, né? Tá bonitinho. Agora sim, né? Eu vou clicar em aceitar. Cliquei. E aí o último passo é um passo que a gente já conhece. Eu marquei os meus registros. Eu fiz o meu lançamento do registro de aula. Fiz as observações que eu queria. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso salvar. Então, eu vou salvar os meus registros. Pronto, ó. Ele vai salvar, tudo bonitinho. Sumiu. Por que sumiu? Porque eu estou dizendo, quando eu salvei, que eu concluí totalmente os meus lançamentos daquele dia, daquela disciplina. Então, o que eu vou fazer agora para lançar um outro dia ou fazer outra disciplina? Eu volto aqui em dados gerais, vendo? Escolho o meu dia letivo e, de novo, a disciplina. Vamos dar uma olhada se ficou tudo salvo lá? Vamos ver?
abrir arte aqui de novo. Quero ver os conteúdos. Para ver os conteúdos, eu preciso clicar aqui na setinha. Olha lá, tá vendo? Tudo marcadinho, né? Tá marcado os dois. Tá aqui a observação que eu coloquei. Vamos ver se tem um registro geral. Opa, subiu. Registro geral. Rodrigo, não tá aparecendo nada. Meu Deus. Calma, o que a gente vai fazer? Recolhe aqui a atividade. Olha, tá aqui. Desenho de personagem de mangá. Cliquei nele. Abri, ó, tá tudo aqui. Tá aqui bonitinho. Bom, eu não quero deixar nada disso. Eu vou apagar porque eu errei o dia, não era, essa atividade não era do dia 30, não é isso que eu quero. O que eu vou fazer? Eu vou excluir a atividade, ó, botãozinho de menos, sumiu. Clicar no botão aceitar. Ó, já sumi com ela. Eu vou apagar essas observações que eu fiz. Eu vou desmarcar aqui o registrado. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que clicar em salvar para essas alterações mudarem. Mas digamos que eu esqueci de novo de clicar em salvar. E aí eu voltei aqui nos dados gerais. E aí eu vou tentar mudar de dia. De novo, o sistema vai perguntar se eu quero salvar as alterações. E eu quero sumir aqui com as coisas. Ó, bandeirinha vermelha de arte, ele já entendeu que eu apaguei as coisas e sumiu a bandeirinha verde aqui do dia 30. Vendo, gente? Mudou um pouco o sistema. O que a gente tem de grande diferença aqui? Essa questão do registro geral. E aí, o que muda? Se você quiser continuar usando as observações, se para você for melhor fazer observações para cada conteúdo que você usou, você pode continuar usando as observações. Você clica, vem em observação e faz a observação relativa a esse conteúdo. Mas se você não quiser fazer isso, você pode selecionar as atividades que você trabalhou no dia. Depois você vem aqui no registro de atividade, o nosso bloquinho de papel. E aqui você faz a descrição da sua atividade e também você faz toda a avaliação, né? a sua avaliação de como isso aconteceu, para depois, quando você precisar revisitar esse registro de aula, você poder entender o que aconteceu ali, e o seu coordenador, a sua coordenadora, o seu diretor, a sua diretora, possa compreender também. Futuramente, talvez alguém, se precisar entender ali o que aconteceu com aquele aluno, com aquela turma, né? Então, você pode fazer os lançamentos aqui, ou, se você preferir, pode continuar usando as observações. Na prática, o que isso quer dizer? Que os lançamentos que a gente já fez em observação não precisam ser removidos. Esses lançamentos não precisarão ser removidos, né? A gente pode deixar do jeito que está. Se a partir de agora eu quiser começar a usar o registro geral, eu posso também. Tá? O relatório do registro ainda não está atualizado, né? Está no processo, então eles liberaram essa tela para a gente. Eu vou abrir aqui um registro que eu tinha feito mais cedo, quando eu salvei algumas coisas. Eu tinha feito algumas coisas aqui no primeiro B, no dia 18 de março, né? Estava aqui o conteúdo que eu marquei, mas eu não tinha colocado nenhuma observação. O que vai acontecer nesse relatório quando ele for atualizado? Vai aparecer primeiro aqui o que o professor lançar, se ele lançar alguma coisa, no registro geral. Aí vai aparecer escrito tudo que o professor lançou no registro geral e embaixo quais foram esses conteúdos que ele trabalhou com as observações, se ele quiser fazer. Então vai ficar bem legal para a gente ler, para a gente entender a aula, né? Dá para fazer naquele registro geral uma introdução. Se você, por um acaso, precisou trabalhar algum conteúdo que não era exatamente daquela série, por algum motivo você precisou retornar algum conteúdo ali com as crianças, você consegue fazer isso no registro geral, né? Descrever isso. Então a gente acredita que o sistema ficou mais encorpado, ficou um pouquinho mais parrudo, digamos assim, né? Gente, para finalizar, eu vou repassar com vocês mais uma vez todos os passos que a gente fez aqui, né? Porque, como eu disse, o sistema mudou um bocadinho a cara dele, né? Vou fechar, né? Vamos olhar desde o começo. O que a gente fez? Então, primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em turmas e no bloco estrutura pedagógica eu vou abrir o registro de aula.
vai abrir aquela tela de pesquisa que a gente já conhece, eu vou conferir se a escola está certa e o ano também, e clicar em filtrar. Vão aparecer as turmas que eu estou designado, e eu vou escolher a minha turma. Eu vou abrir agora uma turma de educação infantil, para a gente ver como é que fica, mas é a mesma coisa. Então, vou abrir agora o G5. Vai carregar para mim as informações de dia letivo, o meu calendário, e as informações da turma, aqui bonitinho. Eu vou escolher qual é o dia que eu quero fazer o lançamento. Escolhi o dia. Vou escolher a disciplina. E aí na educação infantil, aquela observação que a gente dividiu as disciplinas da educação infantil, a gente dividiu em uma para o professor pedagogo polivalente fazer o lançamento, uma para o professor de arte, uma para o professor de educação física. Você provavelmente só vai ver uma delas aí no seu sistema. Então, vou pegar aqui a do professor de arte, porque já era o que eu estava fazendo, né? Selecionei a minha disciplina, o sistema automaticamente me joga para outra aba aqui, né? Para a aba plano de ensino. Eu preciso abrir os conteúdos, então eu venho aqui na setinha para visualizar todos os conteúdos. Né? Eu não preciso mexer aqui, por enquanto, no período de avaliação, né? Por enquanto. Eu posso escolher aqui por eixo, né? O que eu quero. E eu posso deixar todos também para ver tudinho aqui, né? Escolho quais foram os conteúdos que eu trabalhei. Se eu quiser fazer alguma observação específica do conteúdo, eu posso fazer aqui no campo observação, alguma coisa que tem a ver exatamente com esse conteúdo aqui, né? O que aconteceu exatamente relativo a ele. Posso fazer aqui, ou posso também fazer da minha aula inteira, como a gente já vinha fazendo. Venho aqui no campo registro, subindo, venho aqui no campo registro, dou um nome, né, para essa atividade, uma descrição do que foi feito, né? Minha atividade. Descrevo aqui o que eu achar importante sobre esse trabalho, né, pensando em todos os conteúdos que eu trabalhei dentro dessa atividade. Faço a minha descrição. Não posso esquecer de salvar aqui no botão adicionar atividade. Então, clica aqui no maisinho. Né? A minha atividade vai ficar aqui registrada aqui embaixo. E clico em aceitar. Dados marcados. Digamos que nessa aqui eu quero fazer uma observação. Né? Então, uma observação. Dados marcados, né? Marquei o registro, fiz o lançamento, fiz a observação ou não, né? Fiz como meu texto. O que eu vou fazer por último? Clicar em salvar. Cliquei no botão salvar. Ele apaga tudo porque ele entende que eu terminei já de fazer os lançamentos referentes à disciplina e ao dia. Volto aqui em dados gerais para poder fazer um novo lançamento. Né? Então, se eu precisar trocar de dia, se eu precisar fazer uma outra disciplina. É isso, gente. A gente espera que o sistema evolua cada vez mais e a gente possa melhorar também a nossa educação, né? Melhorar os nossos trabalhos, melhorar a nossa política pública cada vez mais. Agradeço a cada um de vocês pelo empenho, agradeço principalmente as pessoas que mandaram para a gente chamados lá no suporte, avisaram, olha, precisa melhorar essa tela, precisa colocar isso e tal. A gente espera que ele atenda. Bons trabalhos e até o próximo vídeo. Tchau!